Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos resolver uma questão agora de cálculo de pH de solução tampão. Vocês vão ver que não é nenhum bicho papão, é só ter calma e ficar atentos aqui na explicação. Vamos lá. A situação é a seguinte, ó, ele bota a questão. Calcule o pH de uma solução tampão formada pela mistura de uma solução de hidróxido de amônio 0,02 mol por litro e uma solução de cloreto de amônio 0,01 mol por litro, sabendo que a constante Kb é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Claro, constante Kb é constante da base, constante do hidróxido de amônio, tá? Observa que é um tampão, porque é uma mistura de uma base fraca com sal derivado da base, né? Não tem problema. E eu vou te pedir uma coisa. Com muita tranquilidade, vamos montar as reações, os equilíbrios, porque é daí que surge o cálculo do pH. Como a gente sempre fala, para calcular pH tem que aparecer ou H+, ou OH-. Então, obviamente, ao dissociar a base, a gente vai perceber o quê? A base dissociada, ela gera o OH-. OH- esse, que é importante para a gente calcular o POH e depois o pH. Só que não é só a base que tem dentro da solução. Nós temos também o sal. E o sal também se dissocia. 100% em amônio e Cl-. Então a situação é a seguinte, pessoal. É claro que, eu acho que vocês acompanham e entendem que o cálculo do pH é feito aqui. Se eu conseguir chegar na concentração de hidroxila, eu teria o POH. E quem tem POH tem pH. Então a pergunta é, o que eu tenho, que condições eu tenho para chegar aqui? Vamos lá. Eu tenho a concentração do hidróxido de amônio? Dá uma olhada lá. Temos. Essa concentração é 2 vezes 10 a menos 2. Não é isso? Está aqui. Problema. Como a base é fraca, só uma parte dela é que se dissocia. Ou seja, em tese, se eu tivesse o alfa da base, eu conseguiria chegar ao quanto tem de hidroxila aqui. Só que se eu estou pensando, ignorando a presença do sal, porque o sal faz confundir toda essa brincadeira do estudo de base. Por quê? Porque eu não posso, nesse caso, dizer que as concentrações de amônio e hidroxila são iguais. Eu não posso dizer isso. Por que eu não posso? Porque esse amônio que está aqui embaixo vai perturbar o equilíbrio. Vê se vocês concordam comigo. Então esse amônio aumenta a concentração de amônio aqui, que desloca o equilíbrio para a esquerda, o que vai alterar tudo. Então nesse caso, é só isso que você tem que pensar. Que devido à presença do íon comum, que é o amônio que está aqui embaixo, as concentrações de amônio e hidroxila são independentes. Elas não são mais iguais necessariamente como na aula de cálculo de pH apenas de uma solução de base ou de ácido, em que as concentrações aqui eram iguais, porque todo amônio e toda hidroxila teriam vindo daqui, da dissociação. E aí, nas devidas proporções, chegariam concentrações iguais. Aqui não. Aqui a única diferença é que tem o íon comum vindo do sal. Então aqui deu uma mexida nas concentrações, tanto de amônio, que aumentou, como de hidroxila, que diminuiu quando deslocou o equilíbrio para a esquerda. Então, com muita calma, eu queria que você, então, abrisse a expressão do Kb, já que o Kb nós temos, e vocês sabem que a expressão do Kb, ou a expressão de qualquer constante de equilíbrio, é produto sobre reagente. Então, o Kb vai ser concentração do amônio, vezes concentração de hidroxila, produto, sobre a concentração do hidróxido de amônio. Ok? Então, nós vamos chegar na hidroxila pelo Kb. Olha que tranquilo. Aí, vamos lá, vamos fazer a questão normal. Então, eu tenho o Kb? Tenho. O Kb é 2 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser igual. Vamos lá. Eu tenho a concentração do hidróxido de amônio? Tenho sim, está ali. 2 vezes 10 a menos 2. É isso? Beleza. Agora me diz o seguinte. E a concentração do amônio? Porque a da hidroxila é incógnito. Tá certo? E a concentração do amônio? Observa, se não tivesse o sal, a concentração do amônio e da hidroxila seriam iguais. Nós chamaríamos isso aqui de x ao quadrado e faríamos a questão. Mas nós temos o amônio aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Dá para a gente saber quanto de amônio nós temos aqui embaixo? Dá, porque nós temos a concentração do sal, que é 10 a menos 2. Como o sal se dissocia 100%,
e eles dissociam de 1 para 1 para 1, nós temos 10 a menos 1 aqui. Opa, 10 a menos 1 não, 10 a menos 2 aqui também, tá certo? Do amônio e 10 a menos 2 aqui do cloreto, na proporção de 1 para 1 para 1. 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 2. Beleza? Então, em tese, a concentração do amônio que vem para cá deveria ser a soma dessa concentração de amônio que veio do sal, mais essa concentração de amônio que veio da base. Essa seria a concentração de amônio que nós substituiríamos aqui e a questão teria acabado, porque a única incógnita é a hidroxila. Agora, deixa eu te dizer só uma coisa final. Gente, como essa base é fraca, a concentração de amônio aqui é muito baixa, porque a base se dissocia muito pouco. Com o alfa aqui dissocia pouquinho. Já o amônio aqui de baixo veio de uma dissociação total. Então eu quero dizer para vocês que esse 10 a menos 2 é sempre muito maior do que esse x. E se esse 10 a menos 2 é maior do que x, essa soma se torna desprezível. Então esse valor aqui, ele se torna desprezível para o cálculo do pH. Então o que a gente vai usar na concentração do amônio? A gente usa a concentração do amônio proveniente do sal. Essa é, na prática, por isso que eu botei um giz até com cor diferente, essa é, na prática, a única diferença de calcular pH de tampão e pH de uma solução apenas da base ou apenas do ácido, ok? Me ajuda no cálculo. Cortei 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Então, a concentração de hidroxila vai ser igual, ó, esse 2 vai para lá multiplicando, vai ser 4 vezes 10 a menos 6. E se nós temos a concentração de hidroxila, nós temos quem? O POH. E o POH, então, é menos log desse número, que vai dar 6 menos o log de 4. Eu tinha que ter dado o log de 2, pelo menos o log de 2, para vocês saberem que o log de 4 é 2 vezes o log de 2. Então, vamos admitir o log de 2, 0,3. Então, o log de 4 vai ser 0,6. Tá legal? Então, me ajuda. O POH dessa solução vai ser 6 menos 0,6, ou seja, 5,4. Para finalizar, se o POH é 5,4, então o pH dessa solução só pode ser, me ajuda? 8,6. Tem sentido esse pH acima de 7? Tem. Trata-se de um tampão básico de pH igual a 8,6. Aí é esse pH que não vai variar bruscamente se eu adicionar nessa solução um ácido ou uma base forte. É esse pH que não vai variar. Esse é o pH do tampão, pH da solução tampão. Observa que o sal exerceu influência no cálculo do pH. Beleza, pessoal? Dá uma olhada nisso aí. Não é difícil. É só uma inserção do íon comum na expressão do Ka ou do Kb.